Muito bem. Boa noite a todos. Mais uma vez, a partir de agora, a gente está gravando mais uma aula nossa remota aqui de Investimento Zoom. Lembrando a todos que fica lá disponível no nosso canal do YouTube. E lembrando também que eu pedi autorização para que a gente pudesse gravar, uma vez que o nosso canal lá no YouTube é público, né? Bom, eu vou aqui começar projetando a minha tela, tá? E a gente vai resolver a lista de exercícios juntos. Essa é uma aula que, como ela não é de teoria, ela pode ser mais interessante se vocês estiverem com a lista na mão, ou vendo, claro, a lista que eu vou projetar para vocês. Folhinha na outra mão, lapiseira, caneta, máquina de calcular, e a gente vai fazer a questão 1, depois a 2, depois a 4, e assim sucessivamente. Tá bom? E aí, depois eu vou projetando a solução de cada questão. Tá bom? Então, vou aqui projetar minha tela. Um pequeno problema aqui. Vamos lá. Joia. Muito bem. A partir de agora, papai vai passando as questões, né? E vocês vão resolvendo nossa listinha, tá? Bom, essa aqui é a visualização máxima que a gente consegue em termos de zoom. Queridos, podem ligar o áudio de vocês sempre que for necessário. E temos uma questãozinha super simples para a gente começar devagarinho, tá? E a resposta já está logo embaixo. Então, vamos começar pelo começo. Questão 1, né? Deixa eu ler para vocês terem certeza que estão resolvendo a mesma questão que papai, né? Considere um portfólio que oferece uma taxa de retorno esperado de 12% e desvio padrão de 18%. Esses valores são muito altos e talvez fossem compatíveis com um ativo de baixo risco, e esses valores é como se fossem percentuais anuais, tá? Não se preocupem que a gente vai, ao longo dessa semana, e principalmente semana que vem, resolver questões, com dados reais, super atualizados, tá? Mas para a gente começar a treinar, não tem problema. Então, vamos lá. Considere um portfólio que oferece uma taxa de retorno esperada de 12%, desvio de 18%. Caso a utilidade do agente seja dada por utilidade, a la Markowitz, né? É igual ao retorno esperado, menos 1,5 vezes aversão ao risco, vezes variância do ativo. E considere também, né, que o T-bill T-bill é o Treasury Bill, é um ativo livre de risco, tá? Ofereça um retorno sem risco de 7%. E aí a perguntinha é, qual o máximo nível de aversão ao risco que torna o portfólio arriscado preferido ao ativo sem risco? Antes de você começar, só uma pequena menção importante. Você olha assim para esses valores, acha os valores grandes, estranhos, e ao mesmo tempo T-bill. T-bill no Brasil, cá entre nós, não é um ativo que exista, né? O Treasury Bill é americano, né? A expressão, pelo menos, Treasury Bill, é título do tesouro. O Brasil também tem, eu sei disso. Mas você fica achando que esse tipo de questão não parece a nossa vibe. E não é. Isso aqui são questões tiradas de livro, as primeiras questões. E aí vocês veem como elas são pouco interessantes.
E, às vezes, tirado de livros muito bons, como Investments, do Bori Kane Marcos. Mas é só para pegar ritmo de jogo mesmo, tá? Mais para o final dessa lista, você vai começar a ver questões que papai elaborou para o Brasil. E quando chegar nas provas do ano passado, nos anos anteriores, aí é que você vai ver que é Brasil 100% na veia, dados reais, aquela coisa voltada para o nosso mercado, super atualizado, fica muito mais interessante, tá? Então, assim, vou pedindo desculpa por esse tipo de questão bobinha, mas é só para vocês verem como é melhor a gente resolver problema para a nossa realidade do que a questão de livro. Mas vamos começar por ela. Mãos à obra, tá? E à medida que forem resolvendo ou tendo dúvidas, por favor, acionem o áudio, tá? Você tem dois ativos, um arriscado, um livre de risco, e basicamente o que você precisa é comparar a felicidade comprando um ou comprando outro. E para que a felicidade seja maior comprando o portfólio arriscado, vis a vis, em relação ao ativo livre de risco, a diferença vai ser o A, porque o A não está dado na questão, tá? Lembrando que aqui você tem que ter cuidado, né? Quando for colocar esses números, o 12, o 18 e o 7 aqui dentro, tá? Precisa ter cuidado. Não pode colocar na forma percentual, do jeito que está aí. Tem que ser na forma centesimal, tá? E aí, meus queridos, algum avanço? Como estamos? Alguma dúvida? Professor, a Shayla está pedindo autorização para entrar. Desculpa, eu Dá uma olhadinha não lá. vi. Mil perdões. Gente, desculpa se vocês ficaram esperando muito tempo. Eu não tinha visto, tá? Que vocês queriam acesso e eu não estava vendo. Oi, Dávila. Sim, querida, a resposta é 3, tá?
Vamos lá, então. Tá? A primeira coisa, essa questão serve muito para isso, né? Para desenferrujar, para revisar e para perceber que, assim, você não pode entrar na utilidade Markowitz com 12 e aqui com 18 elevado ao quadrado. Tem que ser 0,12 e aqui 0,18 elevado ao quadrado. No caso do primeiro ativo arriscado. Paulo, mas dá muito trabalho. Não tem problema. Você pode entrar com 12% aqui, só 12, né? Esquece o porcento. E aqui pode entrar com 18 elevado ao quadrado. Eu sei que isso ajuda muito nas contas, mas aí você precisa dividir isso aqui por 100. Esse termo aqui, menos 1 meio vezes A vezes sigma ao quadrado, você precisa dividir por 100. Então, se você prestar atenção, foi isso que eu fiz bem aqui, ó. 12 menos. Aí, esquece isso aqui por enquanto, tá? A vezes 18 ao quadrado. Paulo, não pode. Tudo bem, não pode, mas o que é que eu fiz para passar a poder? Em vez de aqui ser 0,5, porque 1 dividido por 2 é 0,5, eu já dividi todo esse termo após a subtração por 100. E aí fica, em vez de menos 0,5, fica menos 0,005. Pronto. Agora a utilidade está ajustada. Se eu fizer isso para o ativo arriscado, eu tenho que fazer a mesma coisa para o ativo livre de risco, né? O ativo livre de risco é até mais fácil, né? Porque o A vai ficar multiplicado por 0. Porque o ativo livre de risco não tem desvio padrão, né? Não tem risco, né? Então vai ficar 7 menos 0,005 vezes A vezes 0. Ou seja, é só o 7. Então a gente precisa comparar a utilidade do ativo arriscado com a utilidade do ativo livre de risco. Você pode igualar ambas. Na hora que você igualar, você vai estar achando a aversão máxima que torna ambos indiferentes. Ambos os ativos passam a ser indiferentes para o investidor, que tem esse A associado a essa igualdade. Quando você iguala, você vai achar um A de 3,09, né? Esse A de 3,09 é o que torna o cara indiferente entre comprar um título do governo, ganhar 7% e não correr risco, ou comprar um ativo, ter um ganho esperado de 12, correndo um risco associado a um desvio padrão de 18. Mas aí você fala, Paulo, a gente viu que a aversão deveria ser um número inteiro, né? Se possível, né? Daí o trace é uma aproximação interessante. Se o cara tiver aversão igual a 0, 1, 2 ou 3, ele vai preferir o ativo arriscado. Se ele tiver uma aversão já igual a 4, ele passa a ser tão conservador que ele já passa a preferir o ativo livre de risco. Tá? Foi mais ou menos isso que você achou, Dávila? Ou alguns colegas que tenham evoluído também na questão? Foi esse valor mesmo. 3,0864. Maravilha, maravilha. Tá, super simplesinho, eu sei, não tem problema. Só te peço que você confie no papai. O papai não vai te abandonar, não abandone o papai, porque a gente vai ter questões hiper mais interessantes. Então, assim, se você achou que já sabe fazer a última, tudo bem, que bom. Mas tem colega que tem dificuldade ainda nessa. E papai quer que todos cheguem ao final juntos, tá? Do que está mais evoluído ao que tem maiores dificuldades. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Tranquilinho? Mesmo que não tenha conseguido fazer, olha aqui que, ó, isso aqui vai estar com você, tá? A solução. Então, eu acho que é mais que suficiente. Para uma questão dessa, é mais que suficiente, né? Ótimo. Vamos, então, para a questão 2. Mais uma vez, nós vamos trabalhar aí com utilidade do investidor Lamarkovitz. Não é? Então, deixa eu ler aqui. Suponha que a utilidade do agente é dada por utilidade
da carteira, né, do ativo, é dada pelo retorno esperado desse ativo, menos 1,5 vezes a aversão, vezes a variância. E aqui ele dá a aversão. É um investidor bastante conservador, A igual a 4. Tá? Com base nas oportunidades de investimento a seguir, temos 4 opções de investimento, não é? E a perguntinha é, qual seria a escolha de investimento desse agente? Mãos à obra, queridos. Então, queridos, lembrando sempre que você tem que usar os números, né, na forma 0,12, 0,30, ou então usa do jeito que está aí o número 12, 15, 21, 24, 30 e por aí vai, porém, dividindo tua variância por 100, tá? Não tem problema nenhum. Ambos vão dar, claro, a mesma resposta no final das contas. Seria um investimento 3? Querido, vou olhar agora, eu não tenho de cabeça. Boa, boa. Então, gente, mais uma vez, uma questão simples, tá? Aqui eu substituí em cada uma das 4, né, opções de investimentos aqui. Aqui eu até assumo um errinho meu. Aqui poderia, em vez de ser o de A, por exemplo, aqui poderia ser utilidade do investimento 1, do 2, do 3 e do 4, tá? Não ficou muito didático. Mas você percebe que aqui eu estou substituindo pelos inputs, né? 12 e 30, então é o ativo 1, e sucessivamente aqui vai. Eu estou sempre colocando os números na forma grande e dividindo aqui por 100, né? O que vem depois da subtração. Se eu não tiver errado as contas, eu confesso que quando eu fazia prova na GV, esse tipo de questão que a gente passava, né, nos MBAs, tá? Assim, muito simples, né? Então, esse gabarito está feito há mais de uma década, tá? Mas se eu não tiver errado nas questões, na solução, desculpa,
eu acho que o investimento 3, que tem ganho de 21 e risco de 16, ele é o que traz a maior utilidade, não é? A la Markowitz, né? Aí tem uma pergunta interessante aqui. Qual seria a escolha de investimento desse agente caso este fosse neutro ao risco? O que é que você teria que fazer para ele ser neutro ao risco? Onde é que você muda? O A sendo igual a zero, professor, então ele vai só olhar o retorno. Então seria o investimento 4, né? Perfeito. Você entendeu qual é a diferença agora de uma aula de MBA para você que está fazendo graduação? Talvez ainda não tenha entendido, mas você vai entender quando você olhar para a questão que caiu na prova no passado. Aí você vai entender. Professor, Oi, no item A, por que o resultado é o investimento 3? porque ele é o que dá maior utilidade para a gente. Eu substituo o retorno esperado e o desvio padrão do investimento 1 na fórmula da utilidade. Acho uma utilidade igual a menos 6. Vou fazendo isso para cada um dos 4 investimentos. E aí, se você olhar aqui, eu não sei se você está olhando a minha tela, mas se você perceber aqui, com os dados do ativo 1, eu tenho utilidade de menos 6, do ativo 2, menos 35, do ativo 3, 15,88, do ativo 4, 15,18. Claramente, o que me dá mais utilidade, mais felicidade, e é o que eu vou escolher, portanto, é o ativo 3. Sim, entendi. Obrigado. Aqui, é bem verdade que os dados são muito discrepantes. Porque se você olhar o investimento 1 e 2, eles são dominados pelo critério média-variância, média-desvio. O 3 tem maior ganho que os outros 2 primeiros e menor risco. Então, assim, como não temos aqui amantes ao risco, de cara, o 1 e o 2 não servem para nada nessa questão. A dúvida fica entre o 3 e o 4. Por quê? Porque do 3 para o 4, aumenta o ganho esperado. Isso é bom, mas também aumenta o risco. E aí, você pode ter dúvida aqui. Que tipo de investidor escolhe o 1? O 3, desculpa, que tipo de investidor escolhe o 4? A dúvida é pertinente. Mas os ativos 1 e 2 aqui, os investimentos 1 e 2, eles nem precisavam estar na questão, né? Eles são muito ruins, não é? Se o agente for neutro ao risco, como o colega falou, basta você zerar a aversão. A aversão é zero. Ou seja, o risco não importa, por isso que ele é neutro ao risco, indiferente ao risco. Você só olha para o ganho esperado. Claramente, o investimento 4 tem maior ganho esperado. Tá? É isso que está também aqui nesse textinho. Né? Aqui uma perguntinha para fazer a gente relembrar a aula, né? O que representa o parâmetro A na função utilidade, né? É a aversão ao risco dos agentes, né? Dos investidores, tá? Antes da gente ir para uma questão que vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu acho que essa perguntinha vem a calhar no momento em que é oportuno vocês se autoconhecerem melhor, tá? Por favor, liguem os áudios aí de vocês e me digam deixa eu só olhar aqui onde é que está o tutorial. Só um minutinho. Tutorial Science. Queridos, liguem ao áudio de vocês e partilhem com o papai. Aquele que se sentir à vontade, claro. Quem se julga mais conservador, vamos, 3 tipos, né? Conservador, moderado e arrojado, né? Ou ousado. Já vou abrir o jogo com vocês. Eu já fiz esse teste 30 mil vezes. Às vezes minha resposta difere, mas qualitativamente o meu perfil parece o mesmo, que é eu sou moderado,
né? E quando eu falo que minha resposta pode ser diferente de um teste para o outro, ou o mesmo teste sendo feito em épocas diferentes da minha vida, é porque a aversão ao risco, ela é uma característica idiosincrática de cada um. A gente vai conhecer agora um pouco melhor vocês vão se autoconhecer melhor fazendo esse teste que eu vou propor agora, e aí a gente volta para as questões, vai para a questão 4 na sequência, mas não se preocupem com duas coisas. Primeiro, você faz o teste hoje, faz semana que vem, os resultados ficam muito diferentes, a ponto de você ser rotulada pelo teste como tendo mudado de característica. Paulo, eu fiz hoje, me deu arrojado, faço semana que vem, viro moderado. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A aversão ao risco, ela, primeiro, não deve ser criticada entre investidores distintos. Ninguém deve dizer, você é frouxo, você é conservador, então você é louco, é arrojado. Não. Não façamos juízo de valor. É uma idiosincrasia de cada um. Segundo, é uma característica idiosincrática que pode sim mudar ao longo do tempo. Isso não quer dizer que você seja inconsistente intertemporalmente. Não acho que seja isso. Pode mudar por causa do seu humor, pode mudar dado o ambiente que você está respondendo o teste, o seu nível de concentração. Pode mudar dependendo da notícia que você teve naquele dia. Se você está triste ou feliz, você já responde o teste de uma maneira diferente. Mas de maneira mais interessante e menos suscetível a essas mudançazinhas de humor de um dia para o outro, a nossa aversão ao risco ela muda muito ao longo da vida. É razoável que crianças, como as minhas filhas, que têm 5, 6 anos, já tenham essa percepção de aversão ao risco, mas não consigam expressar, mas eu já percebo que uma tem um comportamento muito mais aventureiro do que a outra, e isso não precisa ser para um jogo em finanças, pode ser para outros elementos da vida. Mas aí eu poderia fazer esse teste com pessoas a partir, sei lá, de 15 anos, 18 anos, não sei. Aí nessa faixa, eu já tive cidade, obviamente, a gente tende a ser mais arrojado, mais aventureiro, né? Para mim é uma bênção de Deus eu estar vivo, porque o tanto de risco que eu corri quando eu era jovem e adolescente, de maneira irresponsável, não teria sido uma surpresa se tivesse acontecido algo pior. Então eu entendo que nessa fase, a gente é mais aventureiro, tem menos maturidade, e mais importante que isso, a gente entende que tem muito tempo de vida para recuperar uma perda hoje. Quando você vai chegando na minha fase, eu tenho 41 anos, mas eu tenho cabeça de uma pessoa de 70 anos, é muito razoável que você passe a ficar mais conservador. Sai de um perfil mais arrojado para um moderado, convergindo para um conservador. Muito bem. E é óbvio que cada um tem o seu tempo para transição. E é muito comum que, na média, as pessoas tendam a ser bem mais conservadoras quando elas atingem a melhor idade. A minha avó tem 92 anos e a outra tem 90, e ambas são, se eu conseguisse extrair essa informação delas, porque elas já têm alguma dificuldade cognitiva de entender perguntas e tal, elas certamente seriam hiperconservadoras. Normal. Então, é normal que mude ao longo da vida, teu perfil. É normal que mude dependendo se você tem pouco, ou médio, ou muito dinheiro. Se você é extremamente pobre, aqueles 5% da população extremamente pobre, é aquele cara, bicho, que vive um dia de cada vez, que ele vai ser conservador para quê, amigo? Ele precisa arriscar para poder sair daquela vida, sabe? É muito difícil você entrar na cabeça de uma pessoa que vive uma situação de extrema pobreza. Por outro lado, imagina um cara bilionário, não é milionário, porque isso hoje em dia nem é tanta coisa. Bilionário. Às vezes esse cara volta a ficar conservador. Tá? Se você tem 100 mil, tu vira aventureiro, quer investir para fazer aquilo se transformar em 1 milhão.
De 1 milhão, tu quer transformar em 10. Até aí vai lá. Mas se você virar bilionário, você vai virar conservador, talvez. Você talvez tenha sua empresa, seus negócios, mas o mais importante é manter aquele 1 bilhão. É fazer com que aquele 1 bilhão não seja dilapidado. Se eu tivesse 1 bilhão de dólares ou de reais, muito provavelmente a maioria disso estaria em títulos do governo americano. Aí vai que o terremoto acontece só lá, né? Então vamos diversificar. Então eu botaria títulos do governo americano, do governo britânico, do governo alemão, do governo japonês. Pronto. 25% em cada um desses países, países espalhados ao longo do globo. Se os 4 forem destruídos, é porque o mundo acabou. Faria isso. Não é mais o objetivo fazer o dinheiro crescer, é fazê-lo não diminuir, porque 1 bilhão já é tanto dinheiro, eu acho, né? Não faço a menor ideia. Então, é comum que o cara, quando fica rico demais, volta a ser conservador, porque ele já tem dinheiro pelas próximas N encarnações e gerações. É possível. O Amoedo, ex-candidato, disse em entrevista que atualmente 99%, perdi o comentário aqui. Deixa eu ler aqui, que eu achei que pode ser legal. Olha aí, 99% dos investimentos dele eram de caráter conservador. Pois é. Eu me encontrei com o Amoedo no aeroporto, uma época que eu viajava muito para Brasília. Cara simples, muito tranquilo, não tinha segurança, não tinha nada com ele. Estava na época de campanha. E aí eu fiz só um comentário assim para startar uma conversa. A gente conversou por uns 5 minutos na fila até embarcar, coisa do tipo. Cara, muito simples, muito educado, sim. Mas, enfim, esse foi o meu único contato com ele. Mas eu entendo, o Amoedo tem um patrimônio, não sei de que ordem, mas deve ser bem, bem alto. É possível que você também tenha a versão que mude, não só definido pela renda, pela idade, mas pelo gênero, mulheres e homens. É possível que mude pelo nível de educação que você tem, principalmente se for em educação financeira, tá? Então, assim, o primeiro elemento era não se preocupe se sua versão muda de hoje para a semana que vem ou muda ao longo do tempo. E não se preocupe se o resultado desse teste que a gente vai fazer agora, de repente, não era o que tu achava que era. O teste tenta te ajudar, mas ele é apenas um indicativo. Você acha que você é danadão, valentão, arrojado, ousado, super, hiper punk, e o teu teste diz que tu é frouxo que nem um professor. Rapaz, não fique zangado, não. Só um indicativo. Tá? Você pode continuar achando o que você quiser sobre a sua pessoa, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui projetar o teste, tá? Ele está no tutorial de vocês, como vocês bem podem ver. Nós já avançamos aí em bastante coisa do nosso material, né? Essa parte aqui, que é quando a gente tem vários ativos, a gente ainda vai chegar lá, né? Eu acho que é para cá. Boa, achei o teste. No material de vocês, tá? Que é o mesmo que o meu, eu imagino, deve estar na página 90. Um pouquinho da historinha que a gente contou e aí, mãos à obra, tá? Eu acho que não é necessário eu ficar lendo. Talvez até atrapalhe, tá? Eu vou dar um tempo para você responder, lembrando que é o seguinte, ao todo, são 9 perguntas, tá? Em cada uma delas, você deve responder A, B ou C. Então, você respondeu a primeira A, marca lá A, depois C, e assim vai. Guarde suas 9 letrinhas, já já você vai se autoconhecer um pouco melhor, tá? Arranje um pedacinho de papel e vá lá. Você tem a primeira pergunta e o texto já da segunda também.
Vou passar para a próxima página, tá? E aí tem a continuidade da questão 2. Espero que todos tenham respondido a 1 já. Aqui são 3 perguntas desdobramentos, né, de um mesmo contexto, tá? Posso voltar ele aqui, né? E aí o que muda é só o prazo, né? Muito bem. Vamos aqui já para as questões 3 e 4. Vou ver aqui um pouquinho, talvez caiba aqui na mesma página. Vou passando aqui já para a quinta, tá? Esse tipo de questão, sim, que é ótimo, né, cara? Sempre tenho dúvida nisso aqui. Muito bem, passou a questão 5 do prêmio. E aqui as últimas 2 questões.
E aí, podemos conversar sobre o resultado de cada um? Podemos ser. Então, vamos lá. Cada resposta A vale 1 ponto, cada B 2 pontos, cada C 3 pontos. Tá? E aí você tem mais ou menos aí uma noção do teu perfil. Como nós temos 9 respostas, o teu somatório vai de 9 até 27. Se o seu somatório tiver sido abaixo de 9, você errou alguma coisa. Se for acima de 27, você também errou alguma coisa. Tem que ser entre 9 e 27, o teu somatório. Entre 9 e 14, você tem um perfil conservador. Entre 15 e 21, teu somatório, você tem um perfil moderado. Entre 22 e 27, você tem um perfil ousado. Tá? A minha resposta, como normalmente dá, foi 18. Eu sou moderado, né, de acordo com o teste. Mas eu acho que é bem isso mesmo, assim. Eu acho que o teste consegue mais ou menos me ajudar nesse exercício de autoconhecimento, não é? Quem quiser partilhar o seu perfil ou sua pontuação, somos todos ouvidos. O meu também deu 18. Professor, Oi. manda 19, moderado. Mas como deu mais para próximo do próximo do 22, então eu escolho 3, né? Ao invés de 2. Boa. Como é que eu faço essa distinção? Não. Quanto maior, mais ousado, quanto maior, você vai migrando do conservador para o moderado. Então, se o seu deu 19, pertinho do limite, que é 21, você deveria usar A igual a 2, não A igual a 3. Ah, ok. Entendi. Mas tem um limbo aí. Confesso que às vezes a gente fica na dúvida. Mas antes de ouvir mais respostas dos demais colegas, vocês vão ver na prova que ela, em alguns momentos, ela vai pedir para tu resolver um problema de otimização técnico, tipo, minimizar a variância. Não entra a versão. A carteira arriscada ótima, aquela que maximiza índice de Sharpe. Não tem a versão. Mas vai ter hora que ela vai pedir para tu misturar as coisas para você ser feliz. Nessa hora, não vai ter A na questão. O A é seu. Você se auto-identifica conservador, moderado ou arrojado, você usa o seu A. Então, você coloca lá, usando A igual a tanto, você vai lá e resolve sua questão. Por isso que, às vezes, tem questão tua que é diferente do teu colega. Aliás, a tua prova pode ter de ponta a ponta, exceto a questão 2, que normalmente é questão de paper, mas ela pode ter a questão de contas, de toda diferente do teu colega. E tu e ele terem nota máxima. Porque não tem solução única na prova. Tá? E porque, pelas tantas, você usa o teu A. E ele usa o A dele. Se vocês têm A's diferentes, a resposta tem que estar diferente. Tá? Eu vou usar o meu A. O meu A está bem no meio, né, do negócio. 18, né? O meu ponto. Eu devia usar um A 2,5, né? Mas normalmente eu acho que eu uso um A igual a 3. Porque eu sou um moderado, mas se apertar eu viro conservador. Eu não sou muito arrojado, não, né? Mais alguém quer contar isso, experiência? Professor, se eu usar um 2,5, dá problema em alguma conta? Eu posso usar e tal? Poderia usar. Quando a gente está aqui em investimentos 1, a gente usa versões associadas a números naturais, né? São números inteiros. Quando a gente chegar em investimentos 2, vocês vão olhar para investimentos 1 e vão dizer, rapaz, investimentos 1 era coisa de criança. Investimento 2 é coisa de adulto. Por quê? Quando chegar lá, basicamente toda a disciplina é em cima só de artigo científico, de paper. E lá a gente vai ver que o mainstream de asset pricing, que é o santo graal de asset pricing, é você conseguir um modelo que explica os dados do mundo
desde que o parâmetro de aversão ao risco seja baixo, alguma coisa entre 0 e 5. E aí não tem esse negócio de aversão ao risco 1, 2, 3. Aversão ao risco é um número real. 0,38, 0, e você vai ver que tão importante quanto achar uma aversão ao risco 3,58, 2,5, é achar uma aversão ao risco que matematicamente seja 2,5 e estatisticamente não seja 0. Rapaz, aí você vai ver como a vida real em investimentos 2 é difícil. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não teria problema. Em investimentos 2, é isso mesmo que vai acontecer. A gente lida com grid na reta dos reais, pode ser qualquer número real, inclusive aversões de 96,14, aversão ao risco superior a 100. E comum demais. Então, assim, são números reais, pode dar qualquer coisa. E número negativo? Pode. Tem modelo que a aversão ao risco é negativo. E aí, faz sentido? Não. Aí o que é que acontece? Aquele modelo morre. Simples assim. Então, na vida real, em investimentos 2, a aversão vai poder dar qualquer número real, inclusive negativo. Mas aqui, para a gente brincar com as questões, é mais comum números inteiros. Tá? Mas não teria problema você usar, não, se você quiser. Professor, só para confirmar, se a minha pontuação for 22, é melhor que eu puxe o A para 2, correto? Para 1. Se sua pontuação for 22, pelo meu gabarito aqui... Meu não, desculpa. Isso aqui é do Wall Street Journal, tá? Esse teste. Aí eles fizeram em inglês, claro. Aí o Investments, do Arcane Markets, tem esse teste em inglês, e o Investimentos, que é a tradução, traduziu para português. Afirmativo. Então, 22, pelo Wall Street Journal, já seria ousado A igual a 1. Perfeito. Mas aquela coisa, é só para a gente se conhecer um pouco mais. Você continua se autodefinindo do jeito que você julgar mais adequado. Agora, quando tu começar a fazer questões que pede, olha, use sua versão. Aí você está na dúvida se é moderado ou ousado. Aí tu vai, usa um A igual a 4. Você pode. Eu não estou aqui fazendo exame psicológico, psicotécnico, psiquiátrico, mas você não está fazendo a questão para você, mas tudo bem. Tá? Então, assim, usem o A que vocês acham que combina mais com vocês. Perfeito, compreendi. Obrigado. Alguma menina quer falar da sua aversão ao risco? Mais algum rapaz? Meu Deus, moderado. Opa, isso é bom. Achei que ia dar mais puxado pro conservador, mas foi mais pro arrojado. Pois é, isso é curioso, né? É legal fazer esses testes. Esse é simples, tem outros até mais legais. Mas é bom, é um autoconhecimento. E eu vou te falar... Quem está falando? Quem era a moça que estava falando comigo? É a Shayla. Oi, Shayla. Você vai ver que é o seguinte, você vai se autodescobrir mesmo, cara, como investidora. Talvez isso já tenha até acontecido, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Mas é quando você tem dinheiro na mão e vai aplicar. Aconteceu. Aconteceu sim. Aconteceu sim. Só que foi o contrário. Eu comecei dizendo, eu nunca vou comprar uma ação na minha vida. Olha isso. E depois, a primeira vez que eu comprei a primeira, deu um negocinho para comprar mais. E a ideia é essa, você se conhece, muda com o tempo, às vezes fica mais conservador, às vezes não. Depende também do investimento que você está fazendo. Às vezes sobra um trocadinho, eu boto num fundo aí qualquer, numa ação, num índice, só para não deixar parado. Às vezes sobra um negocinho mais vantajado, e aí eu quero deixar para as meninas, porque o que eu vou deixar para elas é educação, né? Não vou deixar muito dinheiro, muito patrimônio. Então, aí às vezes você faz uma poupançazinha para elas, aí eu boto num título público, assim, numa coisa... Então, assim, você pode até dizer, rapaz, o Paulo é inconsistente. Pode ser. Mas porque às vezes não tem curto prazo, de longo prazo, faria, né? Mas eu descobri que não tem o mesmo gostinho, não, professor. Eu achava que tinha.
Eu achava que só o fato de aplicar já era um negócio muito legal. E eu lembro que a primeira vez que eu botei no título público, a Maria deu suadeira, deu nervoso, deu meio mundo de coisa. Mas nada substitui quando eu comprei a primeira ação. É completamente diferente. São emoções muito, muito distintas, muito distintas. O título público, a emoção que você corre é um presidente ou presidenta cair, ou um calote, esse tipo de coisa, né? Já a ação que você bota, no segundo seguinte, a montanha-russa começa, né? E aí... Até você aprender que você não vale de nada você ficar olhando a bolsa subir e descer, centavos que você perdeu, não vale a pena. Até você entender que não vale a pena você ficar olhando aquilo todo dia, você vai criando uma maturidade diferente. Ei, Chala, mas tu colocou assim, tu foi estudar primeiro ou tu só jogou na sorte? Foi na doidada, né? Não, vamos lá. Estudar, eu estou estudando agora. Mas na época, eu só tentei fazer estudo do fundamento da ação. Tipo, qual era a empresa que eu estava comprando? Eu estava comprando... Deixa eu ver qual foi que eu comprei. Acho que foi VEG. Aí eu fui estudar que ela era com os resultados dela dos últimos exercícios. Aí tem uns indicadorzinhos lá que são os contábeis. Que na internet tem vários. Oi? Os múltiplos contábeis. Isso, que aí na internet tem bastante, tem vários aplicativos que trazem os resultados da empresa dos últimos anos e tal. Aí você vai, né, de acordo com a sua limitação de conhecimento da época, mais as informações que você consegue, enfim. Aí você vai tentando, né? E eu também não tenho dinheirinho, assim, vou aplicar 10 mil reais. Não tenho. Vou ter um dia, mas não tenho. Aí você vai brincando com um pouquinho que você tem, ué. É legal, é muito legal. É divertido. É isso. Pois é, porque eu coloquei lá, mas aí não deu muito certo, não. Não coloquei a besteirinha que eu tinha, né? Mas aí eu nunca tinha estudado nada, eu só fui ver o que dava e... Não, mas, por exemplo, na semana do... Mas aí eu descobri que eu não era conservadora na semana que teve o Circuit Breaker. Que eu vi o negócio caindo, verdade, caindo. Até então, quando tá tudo positivozinho, ou tipo, mais 0,07%, tá tudo tranquilo, o coração bate normal, você dorme tranquilo, tá tudo sob controle. Quando começa com menos 5%, menos 10%, você fica, oi? E agora? E aí? Alguém ajuda aqui? E agora? É mais nervoso. Mas eu descobri também que eu não sofro dessa ansiedade. Eu vi o negócio caindo, eu disse, poxa, eu queria mais dinheiro para comprar um pouquinho mais. Talvez esteja um preço bem mais legal agora. Então, eu descobri que esse estômago eu tenho. Mas aí eu também já tenho a consciência de que não é pegar todo o dinheiro que eu tenho para apostar num momento como esse. É mais uma questão de, poxa, eu sei que essa empresa é boa e ela está com um valor barato, tendo em vista todos os indicadores, tendo em vista que ela tem ela tem grande potencial para crescer quando esse momento passar. Então, vale a pena eu investir nela agora. E vai basear isso, de novo, na minha limitação de conhecimento. Aí, para algumas empresas que eu gosto, ou pelo menos que eu tenho muito carinho, por assim dizer, eu tive vontade, mas aí eu também descobri que eu tenho um estômago muito tranquilo para quando o negócio começa a cair, eu não ficar nervosa. Eu acho que comentei pouco isso, mas é importante você reconhecer que empresas, ou que filosofia, ou que produtos você gosta. Rapaz, eu gosto daquela marca de sapato, de não sei o quê, acho que é uma empresa séria, tem muito potencial, eu consumo as cores de lá, faço propaganda. Qual o problema de você comprar ações daquela empresa? Isso para mim é muito racional. Olhar múltiplos contábeis é interessante, não é muito a vibe dessa disciplina. Eu acho que é mais objeto de uma disciplina de corporate finance.
E o terceiro ponto é, rapaz, não realizar perda. Tem semana que eu perco 15 mil, 20 Exato, mil. exato. Bicho, Você só perde na hora que você vende. Exato. Foi a primeira coisa que eu aprendi. 20 mil, assim, voando, assim, pela mão. Não é bom, mas e aí? Entendeu? Um dia eu volto. Então, assim, não realizar perdas, né? Isso normalmente está muito associado a portfólios, porque às vezes, quando é uma empresa individual, pode ser que ela vá à falência, né? Vai caindo, não vai realizar não porque ela volta. Aí a bicha aterrissa e quebra e vale pó. Com empresa, individualmente, pode acontecer. Com opções, derivativos, isso acontece com muita frequência. Mas com portfólios, o portfólio passar a valer zero, não, isso não existe, isso não existe. Né? Gente, o papo tá bom, mas vamos fazer mais uma questãozinha aqui, tá? Pode ser a questão 4, tá? Temos aí, pelo menos os itens A e B, dá para a gente fazer nesse pouco tempo que nos resta. Beleza? Vocês têm aí os dados à mão de vocês. Basicamente tem 2 ativos, tá? E um terceiro, né, que é o risk-free, desculpa. Mas vamos lá. Tem um ativo arriscado com ganho esperado de 20 e desvio de 30, e tem um título com retorno esperado de 12 e desvio de 15. A correlação entre eles é de 0,10, tá? Não tem risk-free, desculpa, tá? Vamos fazer só os itens A e B, porque o C nem faz muito sentido, né? Maximizar a utilidade de Markowitz quando você só tem ações não faz sentido, porque a gente sabe que vai ter o risk-free. E aí a condição de tangência não vai se dar na hipérbole, mas vai se dar na reta, né? Na LAC mais inclinada. O C nem faz muito sentido. Mas o A e B dá para a gente fazer aqui nesses 10 minutinhos que nos restam. E os primitivos estão aí dos 2 ativos arriscados. Professor, o senhor pulou a 3 mesmo? Pulei. Ah, tá. Beleza. Ela é repetitiva. Na aula que vem já antecipo, tá? A gente vai fazer a questão 6, tá? É uma questão que demora só ela, provavelmente 1 hora, 1 hora e meia. Fique à vontade para querer fazer antes também, assim. E aí vai ficar como tarefa de casa a partir de quarta-feira, a questão 7, tá? São questões trabalhosas, assim, sua para fazer, muita conta, mas é importante. Importante para te dar ritmo de jogo. Importante para te dar confiança. Importante para te dar velocidade, assim. A prova tem um tempo tranquilo, mas tu fica olhando assim para o item, meu Deus, que fórmula que eu vou usar aqui? Aí o tempo vai embora. Ou então tu responde a questão, não tem confiança e responde 4 vezes a mesma questão, porque acha que a resposta está errada. Aí o tempo vai embora. Por isso que é importante cada uma dessas questões para te trazer maturidade, para tu conhecer melhor tua máquina de calcular que tu está usando, tá? Você ganhando ritmo, né? Velocidade de jogo, tá? A fórmula de uma carteira de variância mínima, ela tanto faz se você vai entrar com os números na forma do jeito que estão aí, ou centesimal. Não precisa se preocupar com isso. É só de utilidade Markowitz que tem esse problema. Já estaria na prova, né? Essa fórmula do alfa em um dos ativos na carteira de variância mínima. Tá? Deixa eu ver se eu tenho essa fórmula aqui embaixo. Eu já tenho até as respostas aqui, né?
professor, quando ele fala essa questão da variância mínima, é a otimização de Sharpe? Não. Por quê? A otimização de Sharpe é maximizar Sharp. Variância mínima não faz sentido nenhum isso. Faz? Eu não entendi eu não entendi bem essa questão de reduzir a... Ué, querido, minimizar a variância. Eu acho que isso foi objeto da aula 20. Estou até abrindo aqui. Mas, assim, a hora de ter dúvida é essa agora. Não estou criticando. Pronto, meu rei. Você tem 2 ativos arriscados. Você quer o portfólio do bico aqui da hipérbole. Portfólio de risco mínimo, portfólio de variância mínima. Isso aqui é a resposta aqui em cima, ó. A fórmula, né? Vou fazer aqui também, para ver se eu aprendo um pouco, né? Aqui os pesos, ó. Eu acho que achei a resposta certa também, né? Aqui a anotação está até um pouco diferente, tá? Em vez de botar alfa, né? No solutions, acabei botando W, tá? Mas, de qualquer forma, a resposta está lá. O peso que eu achei no alfa B foi isso aqui também, tá? E a questão toda é minimizar isso aqui, né? Minimizar a variância. Peso de um vezes o desvio dele, tudo elevado ao quadrado. Peso do outro vezes o desvio do outro, também elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a covariância entre eles, né? Que é correlação, desvio, desvio, multiplicado por ambos os pesos, né? E a fórmula para isso aqui está aqui, né? Não se preocupe que na prova eu não vou dar fórmulas com notação diferente do que a gente estudou, não. Tá? Então, a fórmula estaria bem bonitinha lá para não te atrapalhar. Além do fato de que, se você tiver alguma dúvida na prova, a gente está lá para lhe ajudar. Alguém conseguiu achar o peso no ativo S, que é o ativo arriscado, ou no ativo B, que também é arriscado, né? Que é o títulos, bonds? Alguém conseguiu achar esses pesos? 82% e 17%? Professor, não entendi como foi feito esse IPA. Oi? Eu não ouvi.
não entendi como foi feito esse empenhar. Essa fórmula aqui está ruim no Solutions, porque a notação está diferente. Mas vamos lá, galera. É isso aqui o problema, gente. Você tem dois ativos arriscados. Um deles tem ganho de 20, desvio de 30, ganho de 20. Correlação entre eles, 0,1. O outro tem desvio de 15, média de 12, só substituir os dados. E qual é o problema em questão? Minimizar variância. É o único problema que a gente está analisando no mundo em que a gente só tem dois ativos arriscados e não tem um risk-free, porque nessa questão não tem risk-free. Então, é esse portfólio aqui que minimiza variância. E a fórmula está aqui, gente. Eu tinha ficado dúvida só na Desculpa, está muito baixo. Eu não consigo ouvir. Oi, pode repetir, querido. Eu aumentei aqui. Eu tinha ficado em dúvida só na questão da anotação mesmo. Não, a anotação do Solutions ficou terrível, tá? Desculpa. Melhor a gente usar a anotação aqui do slide, tá? Alguém conseguiu chegar, de qualquer forma, apesar da anotação do slide tá diferente daqui, mas as respostas estão corretas. Consegui, professor. Eu ajustei aqui, deu certo. Deu certo, consegui. Boa. 17,39% no ativo, que é mais arriscado, né? Aquele que tem desvio de 30%, e 82,61% no ativo menos arriscado, que tem desvio de 15%. Isso. 17, 39, 13, 82, 60, 87. Não, beleza. Outra coisa, tá? Toda vida que acharem os pesos, treinem a questão de substituir os pesos de volta na equação da variância e, na sequência, tirar a raiz para achar o desvio padrão e na equação de média, tá? Porque toda questão vai ser assim. Acha o peso, substitui de volta, para a gente entender o que é esse portfólio que você está montando. Seja qual for o objetivo. Maximizar a felicidade, maximizar índice de Sharpe ou minimizar risco. Achou o alfa, tem que substituir na fórmula de média e de variância para, na sequência, achar o desvio. E plotar isso no gráfico. Vai ser fundamental, que é para você entender onde é que você está naquele eixo vertical e no eixo horizontal, né? Naquele quadrante. Tá? Vamos terminar a aula de hoje substituindo esses pesos. 17,39 nesse ativo que tem desvio 30 e média 20, e 82,61 nesse ativo que tem média 12 e desvio 15. Lembrando que a correlação entre eles é 0,1. Vamos substituir de volta para ver a média e o desvio padrão desse portfólio de variância mínima. Se eu tiver acertado, misturando esses dois portfólios, visando minimizar risco, né? A gente vai ter um ganho aqui de 13,39 e um desvio de 13,85. Eu vou até maximizar aqui, porque aqui ajuda bastante o slide, tá? Não precisa ser tão grande assim, não. Tá aqui. Professor, eu só não entendi uma coisa. Esse aí seria o portfólio com o menor
a menor variância. Porém, o desvio padrão ele está maior que B. Isso é um problema, é isso? Tá maior do que o quê? Tá, não. O desvio do B é 15%. Ok? Ah, tá, porque na minha conta eu fiz errado, tava 17. Peraí, deixa eu corrigir. Ó, por que que o slide, apesar da anotação aqui no item A tá ruim, eu peço desculpas, no item B tá muito importante, porque aqui diz como é que você tem que calcular ganho esperado e desvio padrão de uma carteira com ações. Olha o peso, ó, 0,1739 vezes o quê? 20, que é o ganho desse ativo S, mais 0,8261 vezes 12. Quando você combina linearmente 20 com 12, vai dar um número no meio do caminho. É porque eu não estou vendido e alavancado em nada. Isso aqui vai dar 13,39. Da mesma forma, para calcular o desvio, ó, é a fórmula da variância. Aqui tem a raiz quadrada no final, ó, elevada ao meio, né, que é a mesma coisa que raiz. Aí, ó, o peso que eu boto no ativo mais arriscado, 0,1739 elevado ao quadrado, vezes 30 elevado ao quadrado. O peso que eu boto no segundo, vezes 15, que é o desvio padrão do segundo, ambos ao quadrado, mais o efeito cruzado. 2 vezes, peso de um, peso do outro, vezes. E o que é esse 45 aqui? Correlação vezes desvio de um, desvio de outro. Desvio de um é 30, do outro 15. Esse produto dá 450, vezes 0,10, 45. Tá? Então, isso aqui é importante para você entender como é que você calcula. Tira a raiz, está aqui o desvio. Então, um primeiro aprendizado nessas fórmulas aqui é, rapaz, 20%, eu boto 20 ou boto 0,2? Bote 20, não tem problema nenhum. Só que se você botar 20, a média, na equação da média, né, do portfólio, botar 20 para um ativo, para o outro você tem que botar 12. Não pode botar 0,12. Claro. E se você já está ponderando 20 e 12, a média que você vai achar é 13, 14, 15, ok? A ordem de grandeza. Tá? Não pode misturar 20% com 12%, 20 com 12, aí tu acha 13 e multiplica isso por 100. Acha 1.300%. Que diabo é isso? Você precisa começar a ter noção de ordem de grandeza. Rapaz, eu estou misturando um ativo que um dá 20, outro dá 12, vai dar um valor no meio do caminho. Se você acha um resultado final que não dá no meio do caminho, dado que aqui não tem pesos negativos, tá errado. Mesma coisa o desvio padrão. Um tem desvio 30, o outro 15. Rapaz, o peso está bem perto desse ativo que tem desvio de 15. Então, eu devo achar um desvio padrão, primeiramente, menor do que 15. Eu estou minimizando o risco. Como é que eu vou achar um portfólio com risco maior do que 15? Não pode. O desvio padrão tem que estar menor do que 15. Porque senão eu botava 100% nesse ativo B, que é o ativo que tem desvio de 15. Então, o desvio padrão tem que dar menor do que 15 e tem que dar mais ou menos perto de 15. Porque eles não têm essa correlação toda negativa, não consigo diversificar tanto. E o outro ativo tem um desvio de 30, então eu devo achar um desvio padrão um pouco menor do que 15. E é exatamente o que a gente está achando. Você tem que ter essa noção de ordem de grandeza. Mas ela não vem de outro jeito, não. Ela vem, ó, fazendo muitas questões, tá? Conseguiram achar esses valores de média e de desvio? Deu certo. Tá. Imagino que um outro colega ainda esteja num ritmo um pouco mais lento ou com um pouco mais de dificuldade. Não tem problema. Tá? Por isso que a gente começou fazendo hoje essas questões que são mais simples, mas que também é difícil de você conseguir, numa aula tão rápida, fazer tudo. Eu entendo. Tá? Por isso que a gente ainda vai ter aí, além dessa semana, mais umas 3 aulas só de exercício. Tá? Mas você não pode ter vergonha, precisa tirar dúvida com o papai durante a aula ou depois, e você precisa também praticar, né? Então, assim, vou pedir para vocês praticarem
a questão 6, tá? A questão 6, ela já tem dados brasileiros, ela é uma questão com dados verídicos, e é um caso quando eu dava aula na Vale, né, em Carajás, e em São Luís também. Então, assim, isso aqui é um caso real, sindicato da Vale na época, tá? E é uma questão super interessante, tá? Quem quiser ir se antecipando, beleza. O objetivo da aula de quarta-feira é realizar a questão 6, ponta a ponta, tá? Se vocês forem ver, ó, tem um gabarito bonitinho aqui, ó, as fórmulas que a gente tem que usar e as respostas, tá? Com anotação bem legal, tá bom? E aí, ao final da aula, eu vou disponibilizar para vocês esse gabarito, porque aí vocês podem, em casa, fazer a questão 7, tá? E checar se estão fazendo corretamente. Tudo bem? Bom, vou parar de gravar agora.